Olá, seja muito bem-vindo a essa live, onde estarei falando um pouquinho sobre saúde mental. Saúde mental, né? É janeiro branco, né? Janeiro branco é o janeiro onde a gente se volta para o mundo, né, mental. A gente volta para as condições, para a saúde, né? As organizações, elas se voltam para a saúde mental, uma vez que a gente entende que a saúde mental ela é responsável aí por todos os nossos resultados, certo? Se você estiver assistindo essa live, né, gravada, então você pula aí uns minutos na frente, para que a gente faça aqui uma recepção às pessoas que vão entrando aqui ao vivo, para a gente estar conversando um pouquinho sobre isso. Líbia, seja muito bem-vinda. Compartilhe aí com as pessoas que você ama e quer ver bem, né? Transborde aí na vida das pessoas. A fonte que mais deságua são as fontes mais vivas, mais puras, saudáveis. A fonte que guarda a sua própria água, ela morre sufocada porque a água enloda, certo? Água parada mata. Boca fechada mata. Então vamos transbordar. Aí, Júnior, seja muito bem-vindo, meu caro. Loja da Sinhá também, olha que bênção. Que bênção. Então, nessa live eu vou estar falando sobre saúde mental. Saúde mental. A gente vê muito, né, as pessoas falando: você precisa cuidar da sua mente, né? Você precisa estar bem mentalmente para você ter resultado, para você ter, né, alcançar os seus objetivos. Então você precisa estar bem mentalmente. Concordo, você precisa estar bem mentalmente. Só que o primeiro passo para você cuidar de algo, você precisa conhecê-lo. Concorda? Você precisa conhecê-lo. Não é assim do nada. Você não pode pegar os que as outras pessoas estão dizendo, estão falando e aplicar na sua vida. Não, você precisa exatamente saber como cuidar daquilo, quem é aquilo, o que é aquilo, como fazer, as ações, como fazer aquilo. Né? Você precisa atentar para isso. Então o fato de você cuidar de algo, zelar de algo, primeira coisa é o conhecimento daquilo. Então, quando você vê, se depara, né, nesse janeiro branco, onde tudo se volta para essa mentalidade, que é cuidar da mente, né, tudo voltado para o poder da mente, para cuidar da mente, saúde mental. Então janeiro é voltado para isso. Só que o que acontece? Durante toda a nossa vida, nossos resultados, eles são consequência de quão saudável está a nossa mente. A nossa mente. Então, o que nós precisamos primeiro fazer é o quê? Conhecer a nossa mente. Conhecer a nossa mente. Uma analogia simples, só para a gente poder entender isso aqui. Se nós formos lá na natureza e pegarmos lá um filhote de uma ave pela qual nós não conhecemos, não sabemos lidar, não sabemos qual é a alimentação certa, e aí o que acontece? A gente leva para casa. Aí a gente começa a dar, né, um pouquinho de cada coisa, porque a gente não conhece, não sabe, então a gente vai dar um pouquinho de cada coisa. A intenção é ótima, é maravilhosa, mas o resultado vai ser ruim. Por quê? Porque aquela ave, aquele filhotinho vai estar adoecendo, porque ele não está recebendo aquilo que ele precisa receber, a nutrição que ele precisa receber. Então o que acontece? Naquele momento a sua intenção ela é ótima, mas o resultado não vai ser satisfatório. Assim é a nossa mente. Não adianta a gente querer ficar fazendo tudo que nos é imposto. Não adianta nós querer agradar as pessoas fazendo aquilo que elas dizem que é bom, que fizeram na vida delas e testaram, deram certo. Não adianta. Sabe por quê? Porque cada um de nós temos um padrão de funcionamento mental.
um padrão de funcionamento mental. Então, primeiro a gente precisa nos conhecer para saber nos proporcionar, para saber trazer aquelas ações, aquilo que realmente precisa para poder termos o resultado, certo? A nossa mente, ela é composta ali por 5 principais traços de caracteres. Cada traço desse, ele traz uma necessidade mental que você precisa atender, certo? Que você precisa atender para ter o resultado que você gostaria. Quando você negligencia as necessidades básicas mentais que você tem, o que acontece? O seu corpo fala. O seu corpo fala. Certo? Então, quando você entende a causa, a consequência ela se resolve naturalmente. Quando você age na causa. Hoje nós vimos muito, né, centros de saúde lotados. Né? Postos, unidades, os hospitais, todos lotados. E a gente vê que os profissionais de saúde, eles dão o máximo deles. E mesmo assim, aquilo continua lotado. Certo? Aquilo continua lotado. E não é por falta de os profissionais não derem o melhor e não conseguirem fazer aquilo que precisa ser feito. Eles conseguem fazer. Todo dia eles saem com a satisfação do plantão, né? O melhor plantão deles, deram tudo que puderam. Quando chega no outro dia, está lotado de novo. Está lotado de novo. Certo? Porque o que acontece? É tratar a consequência. Quando você trata a consequência, a causa fortalece. Quando você trata a consequência, a causa fortalece. É por isso que quando a gente entende, né, a necessidade de conhecer as necessidades mentais, porque são elas que proporcionam sintomas no corpo. O corpo é a válvula de escape onde a nossa mente está revelando o quão na dor ou no recurso ela está. Certo? Se ela estiver no recurso, o que acontece? A gente vai ter prazer de vida, vai ter saúde no corpo, a gente vai ter disposição, a gente vai estar saudável. Saudável. E isso tudo acontece não é através de medicamento, é de ações. Ações cotidianas. Ambientes que são saudáveis, úteis, nutritivos mentalmente falando, para que assim a gente possa ter o quê? A necessidade de viver. Necessidade de viver. Então, nesse janeiro, vamos nos voltarmos para isso. Conhecer a mente. Quais necessidades? O quanto que eu preciso, né, de cada coisa. A gente não precisa de tudo. A gente não precisa de tudo. Né? As pessoas, nós somos individuais, a nossa mente, nós temos um padrão de funcionamento que é só nosso, onde revela a nossa forma de amar, de sentir e de agir. Pense nisso. Certo? Então, o que acontece? Nós precisamos primeiro conhecer. Conhecer. Né? Biblicamente falando, a gente sabe que lá está escrito uma frase poderosa. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é você conhecer você. Certo? É você se conhecer. Quando você se conhece, você se liberta da necessidade de aprovação, do bloqueio de autoimagem, certo? Da autoexclusão, autorrejeição. Você se liberta quando você se conhece. Por que hoje nós vimos um mundo tão doentio da forma que está? E quando aparece alguém assim como eu falando algo que realmente resolve, muitas das vezes somos ignorados. Sabe por quê? Porque o mundo, ele habituou tanto a viver de forma doentia, que quando aparece algo que dá certo, é taxado. Ah, isso aí não funciona. Por quê? Porque eu tentei de tudo e não funciona. Por que isso agora vai funcionar? Certo? Só que enquanto nós estamos vivos, a gente precisa acreditar na nova chance, na nova oportunidade. Certo? Na nova ação. É quando a gente age a nosso favor é que a gente tem resultado. Quando a gente age na intenção de agradar os outros, na intenção de satisfazer a vontade do outro, isso não nos leva a lugar algum.
Isso não nos leva a lugar algum. Aí você pode virar muitas das vezes e perguntar assim, mas quem é você para estar falando isso? Né? Com que autoridade você está falando isso? Certo? Toda vez que nós cuidarmos da nossa própria vida, nós temos autoridade para falar dela. Agora, quando é as outras pessoas que governam a nossa vida, quando é alguém que dita as ordens que nós temos que seguir, que nós temos que fazer, e onde a gente vive para agradar, uma necessidade de provar para o mundo e para todos aquilo que a gente deve e o que não deve fazer, no que a gente é bom, no que a gente não é, a gente não tem autoridade sobre a própria vida. Mas quem vive a sua própria vida, ele tem autoridade para falar dela. Certo? Então a primeira autoridade que eu tenho para estar falando disso é porque a minha mente, eu sei exatamente quem eu sou, como eu funciono, eu sei exatamente do que eu preciso, do que eu não preciso, e eu tenho hoje um corpo saudável. Nem sempre foi assim, certo? Mas hoje eu tenho. E é disso que eu estou falando. Porque nós só temos autoridade para falar daquilo que funciona, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente tem a certeza de funcionamento, uma vez que nós fomos ali o responsável pelo primeiro resultado. Então quem fala muito do que não vive, né, vende uma ideia falsa. Vive dentro de casulos, dentro de cavernas, né, e quer aparecer de uma forma que a principal culpa que carrega interna, ela acaba ali sufocando. Então a gente precisa ser livre conosco mesmo para a gente poder falar. E é disso que eu estou falando. Certo? E é disso que eu estou falando. É de você se conhecer. A sua mente, ela precisa ser atendida nas ações diárias pelas quais você convive. Você precisa exatamente entender o ambiente que é agradável para você, certo? Uma vez que a sua mente, ela precisa ser atendida ali naquele ambiente. É no trabalho que você mais passa tempo? É ali que você precisa se atender. E aí você precisa entender qual que é o ambiente favorável para que a sua mente esteja no recurso. Aqui funciona como recurso e dor. Duas formas de nossa mente funcionar, ou no recurso ou na dor. Uma vez também podem estarem, né, castradas. Então veja bem, o importante, primeiro você sabe exatamente como que você funciona, quem é você. Se realmente você quer ter resultado na vida, você tem que saber o ponto de partida. O ponto de partida é você se conhecer. Se você não se conhece, pode até começar a dar certo. Mas é como você construir uma casa, é como você construir um edifício partindo superiormente do solo. Você pode até construir, mas no primeiro intempérie ele vai cair. Então, para a construção de qualquer coisa, em qualquer área da minha, da sua, da nossa vida, nós precisamos fazer a base. A base. O que é a base? Se conhecer. Se conhecer. Quando eu digo se conhecer, não é aquelas ladainhas que muitos falam, uns guruzada fica falando. Não, é saiba quanto por cento você tem na sua mente de cada necessidade. Aí você vira e fala assim, opa, mas isso aí não é possível medir a mente. Ou, atualiza. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Nós não estamos na caverna mais não. Acorda. O método que foi usado para sair da caverna não serve hoje mais não, é preciso atualizar. Hoje com 1h30 você fica sabendo exatamente quem você é, o seu padrão de funcionamento, você tem o gráfico da sua mente assim, ó, na sua frente. O gráfico da sua mente com todas as porcentagens, com as ações que você precisa para poder fazer, para estar bem. Quer ter resultado na sua vida? Conheça a sua mente. Conheça a sua mente. Certo? Olha só para você ver como que as coisas funcionam. Um profissional de saúde, um médico, vamos dizer assim, ele estuda ali em torno de 6 anos, faculdade básica, depois se especializa ali mais uns 3, 4, 5 anos, então foi em média uns 11 anos, para ele poder ter autoridade para poder prescrever algo para você, porque você não sabe cuidar da sua própria vida, né? Então ele estuda 11 anos para poder ter um pouquinho de autoridade sobre a sua vida. Olha só para você ver, que coisa. Quando você se conhece, você independe.
Quando você se conhece, você cuida da sua mente, o seu corpo tem saúde. O seu corpo tem saúde. Toda vez que você tende a procurar um atendimento de saúde, num posto, qualquer coisa que você vai procurar para atender um sintoma que você está tendo fisicamente falando, o que acontece? A sua mente está falando para você se atentar para uma ação que ali precisa ser suprida, mas você não está atendendo. Por quê? Porque você não se conhece. Então, eis-me aqui para te dizer, se permita conhecer, permita conhecer a sua mente para você ver o quão alavancador vai ser para você, porque você não vai viver aquém do que o mundo dita, do que as pessoas à sua volta diz. Certo? Então se permita. Alguém fala que algo vai dar certo, um curso, você vai lá dar 5 mil, dá 10 mil num curso. Certo? Porque você está buscando algo que dê certo na sua vida. Mas você não sabe do que você precisa. Então, como? Como vai dar certo? As pessoas que entendem e conhecem quem elas são, elas têm resultado. Certo? Elas têm resultado. Porque quando nós estamos conscientemente bem, o nosso inconsciente não precisa tomar ações. Porque o nosso inconsciente, ele age para nos proteger, para nos evitar de nos autodestruirmos. E as escolhas que o inconsciente toma são escolhas insanas, de maneira negativa. Então, se você quer ter um resultado, você tem um foco, você tem um desejo, comece conhecendo o seu padrão de funcionamento. É ele que diz tudo para onde ir, o que fazer, o que precisa ser feito. É o seu padrão de funcionamento. Não deixe as pessoas ditarem para você as coisas. Saiba quem você é. Saiba quem você é. Invista em você. Invista em você. Tenha em mãos o mapa da sua mente. É ele que dá as coordenadas para o teu sucesso. Para o teu sucesso. Já parou para analisar o quanto que você luta, o quanto que você corre atrás, o quanto que você investe? Mas já parou para medir o resultado? Está incoerente, não está? Está incoerente. Você investe, o resultado não vem. O resultado não vem. Certo? Porque o natural não cansa. O natural não cansa. Fala, Edu. Tranquilo, meu caro? Tamo junto. Isso aí, tamo junto. Entendeu? Então, eu tô falando aqui, meu caro, sobre saúde mental. Saúde mental. O quão importante é e o quão impulsionador é a gente se conhecer mentalmente para ter o resultado que a gente almeja. Isso aí, meu caro. Tem que trabalhar, tem que viver do suor do nosso rosto, não é verdade? Então vamos aí honrar nosso papel. Provedor, né? Provedor. Isso aí. Vamos cumprir com o princípio, porque princípio quebrado é honra, é desonra, né, meu caro? Isso aí. Então o que acontece? O primeiro passo para qualquer resultado, qualquer coisa que você queira fazer, você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Senão você não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Né? Biblicamente falando, a gente vê que o se conhecer é acessar a sua identidade. Quem sou eu? Certo? Eu sou imagem e semelhança do Criador.
Não tem outra definição. Se alguém inventou outra, é secundária. A primária é essa. Então tudo partiu dessa. Tudo partiu dessa. Então não tem esse negócio da pessoa, eu tenho que concordar, eu tenho que fazer que não. Não tem que concordar com nada que veio depois. Certo? Você tem que saber qual que é a base. Sobre qual que é a base, o resto é só invenção. Então o que acontece? O fato de sermos imagem, nós carregamos todas as respostas. Porque Deus é todas as respostas. O fato de nós sermos imagem e semelhança dele é que nos traz essa capacidade de entregar todas as respostas. Só que é uma coisa que mais tem dificuldade no mundo. É o ser humano conseguir olhar para si. A gente aceita tudo que os outros falam. Mas quando nós temos algo de nós mesmos, nós procuramos aprovação nos outros. Para ver o que os outros dizem. O que eles acham. O que a ciência diz. O que o doutorado fala. Gente, nós carregamos todas as respostas. Nós carregamos todas as respostas. Se nós não estamos tendo o resultado que gostaríamos, é porque nós estamos nos negligenciando. Nós estamos deixando de nos olharmos. Então vamos parar para analisar. É o simples, é o básico, bem feito. É o básico bem feito. Certo? Então quer alcançar um resultado, quer andar na vida, quer ter um relacionamento de sucesso, quer ter um trabalho que vale a pena. Apesar de que trabalho é só fase, tá? Trabalho é só fase. Quando foi instituído o viver do suor do nosso rosto, Deus estava contando com a nossa inteligência, porque sabe que nós somos imagem e semelhança dele. Então não vamos ser bobo querer trabalhar 23 horas por dia, não. Trabalhe 1 hora por dia e desfrute 23. Essa é a inteligência de que Deus nos fez para governar, certo? Para liderar e governar sobre todas as coisas. Quem trabalha demais não governa sobre nada, não. Tá? Então seja inteligente. Seja inteligente. Então o que acontece? Quando você tem nas mãos o mapa da sua mente, você tem as coordenadas. Você tem as coordenadas. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Qual é o ambiente que eu devo estar? Qual ambiente eu não devo estar? Certo? Onde que é o meu foco? O que eu quero encontrar? O que eu quero fazer? Qual que é o resultado que eu quero ter? Esse. Então tá bom. O que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer? Quais pessoas podem estar do meu lado? Quem não deve passar nem perto de mim? Certo? Porque tem pessoas que não podem passar perto da gente, não. Não pode. Sabe por quê? Porque ele traz a negatividade da sua mente e o seu inconsciente sabe. Certo? Aquelas famosas pessoas, opa, o santo bateu. Eita, mas o fulano, primeira vez que eu vi, não dá não, pode ficar perto não. Certo? Então quando você se conhece, você independe. Você independe. E quando você independe, você sabe o que fazer. E quando você faz, você tem um resultado. Pronto, fechou. Quer ter resultado? Saiba quem você é. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Certo? Às vezes você olha e fala assim, mas isso é muito simples, isso não funciona. É o simples que funciona. Certo? Porque tudo aquilo que você faz fora das suas necessidades, certo? Daquilo que realmente você precisa, você faz com muito esforço. E tudo que você faz com muito esforço cansa. O resultado desse estresse que você vive, desse cansaço, dessa baixa autoestima, desse colapso de não conseguir ver o propósito da vida, está direcionado diretamente pelo fato de você estar fazendo demais, mas fazendo aquilo que você não deveria estar fazendo. Pelo fato de você não se conhecer, você vai estar executando muitas coisas, fazendo muitas tarefas, resolvendo muitas coisas, estando em ambientes tóxicos, na intenção de que
eu preciso fazer para ter resultado. Certo? Eu preciso fazer para ter resultado. Então, não se perca tempo, não perca tempo fazendo aquilo que as pessoas falam. Olhe para você. Conheça a sua mente. Não adianta. Não adianta eu chegar aqui e falar para você: opa, você tem que fazer 30 minutos, 40 minutos, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Você precisa fazer exercício físico todo dia. Você precisa alimentar disso. Você precisa deixar de comer isso. Você precisa deixar de comer aquilo. A internet está cheio disso. Todo lugar que você chega está cheio disso. Os profissionais de saúde vivem falando disso. Dá uma olhadinha na sociedade para você ver se é isso que realmente funciona. Não é. O fato de as pessoas estarem vivendo mal, não tendo o resultado que gostaria, está exatamente delas ficarem fazendo o que os outros falam e não conhecem aquilo que elas precisam fazer. O que você precisa fazer é o que a sua mente fala. Quando eu digo a sua mente fala, é o que as suas necessidades mentais básicas, quais delas precisam serem supridas. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando daquilo que é abstrato, não. Estou falando daquilo que é concreto. Daquilo que é concreto. Tá? Quando você tem em mãos o gráfico da sua mente em porcentagem, para de acreditar nas ladainhas que vem te contando. Começa a focar naquilo que dá resultado, certo? Porque se aquilo que vem falando há milênios de anos atrás não dá resultado, você vai ficar ouvindo isso? Você vai ficar ouvindo uma pessoa que fica falando de trem de milhões de anos atrás e não dá resultado de nada? Cada dia você adoece mais? O resultado nunca chega? Você é obrigado a conviver com aquilo que não dá certo porque você acreditou em tanta coisa que agora você não consegue acreditar em nada que dá certo. Então pare, se permita. Se você já fez muito, se você já correu atrás, já deu ao ponto de que não tem jeito mesmo, nada vai funcionar, se permita a conhecer a sua mente de maneira simples. Simples, eu não disse fácil. De maneira simples, prática e objetiva. Certo? Então o que acontece? Quando você tem ali na mão o gráfico da sua mente, você tem exatamente a direção de qualquer coisa que você vá fazer. De qualquer coisa. O primeiro passo é se conhecer. Se você não está tendo o resultado que você gostaria, faço-te esse convite. Venha conhecer, venha ter o gráfico da sua mente. Já parou para observar quando você está em viagem, quando você precisa ir a algum lugar de carro e você não sabe para onde ir, que você aciona o quê? GPS. A primeira coisa que o GPS faz é o quê? Acessar a localização. Onde eu estou? Para saber exatamente para onde eu devo ir. Qual caminho eu devo seguir? Certo? Então o fato de onde estou, qual é a minha localização, é quem eu sou. Quem eu sou? Porque nós vivemos num mundo onde ele tende a ser redondo. Aonde você dar o passo é um caminho, mas é o seu. O resultado que você busca, no caminho certo que você deve seguir, tem todas as ferramentas que você precisa para chegar lá. Então, não tente, faça. Faça com certeza, faça com convicção. Como? Tendo exatamente a localização.
Tenha exatamente a localização. O que é a localização? É o gráfico da sua mente. Então, hoje, nós nos deparamos com uma sociedade, com uma população onde eles não têm o resultado que gostaria. Certo? Não têm o resultado que gostaria. Por quê? Porque vivem de tentativas. Certo? Eles transferem a responsabilidade muito grande, muitas das vezes com a intenção boa, mas a ação errada. Tem gente que coloca a responsabilidade do sucesso dele nas mãos de Deus. A intenção é boa? É. A intenção é boa. Mas o resultado ele vai vir? Ele não vai vir. Ele não virá. Certo? Porque nós precisamos agir. Nada na Terra está parado. Tudo está em movimento. Tudo está em movimento no curso natural. Mas e nós, seres humanos? Nós, seres humanos, sempre estamos focados em fazer aquilo que a gente acha que vai dar certo. Alguém falou que deu certo. E aí a gente vai lá fazer. Nós, seres humanos, somos os seres que mais temos resultados negativos e que mais vivemos de maneira tão dissoluta que a gente não consegue viver bem, a gente não consegue ter saúde. Exatamente por tentar fazer coisas. Buscar fazer as coisas que não está direcionado no nosso caminho. Então vamos fazer o seguinte, vamos focar em nos conhecer para sabermos exatamente a localização que nós estamos, porque a partir dali a gente sabe exatamente dar o passo. Exatamente dar o passo. Então nesse janeiro, vamos focar na nossa mente. Vamos focar na nossa mente. É dela que tem todos os recursos para nós podermos ter o resultado que nós gostaríamos. Os resultados que nós gostaríamos. Então vamos focar em conhecer a nossa mente. Hoje, como analista corporal, eu digo para você que se hoje eu tenho prazer na minha vida, se hoje eu tenho alegria, se hoje eu tenho o prazer de abrir uma câmera, de falar, isso nunca foi fácil para mim. Nunca foi fácil. Mas por que eu faço? Porque hoje eu sei quem eu sou. Independente do que alguém acha, eu sei quem eu sou. Achismo para mim não funciona. Certo? Achismo para mim não funciona. Então o que acontece? Hoje, através do gráfico da minha mente, que eu tenho ele em mãos, eu tenho em mãos ali a localização do meu GPS. Então eu sei para onde eu vou. Eu sei com quem eu devo estar. Qual o ambiente que é favorável para mim ter os resultados. E digo para você, isso não tem muito tempo. Não tem muito tempo. E o que acontece? Eu já vejo resultados grandes chegando. Certo? Porque eu não vivo mais de tentativa. Eu vivo de ação. Eu ajo no momento certo, na hora certa, no ambiente certo, para mim ter o resultado que eu quero. Por quê? Porque hoje eu tenho a localização, o gráfico da minha mente. É ele que dita. Adelmo, não fique se cobrando muito isso aqui porque você não tem capacidade de entregar. Adelmo, você é bom nisso aqui, cara. Investe nisso. Você vai comprar um curso, esse curso fornece essas condições exige isso e isso. Como que é a sua mente? Vai ser fácil? Vai exigir muito esforço? Como é que funciona? E aí eu sei exatamente o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Certo? Então, o primeiro passo é o quê? Conhecer. Se conhecer. Se conhecer é o primeiro passo para todas as coisas. Se você vai na Bíblia, Deus pede para que você ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Aí ele vira e fala assim, mas é como a ti mesmo. Então se você não se ama, vai amar o próximo como? E jamais amarás a Deus. Então tudo vira hipocrisia. Então o que acontece? Tudo que Deus nos pede é que nós nos conheçamos. É que nós nos conheçamos e nós não ficamos aquém do outro, do que o outro acha, do que o outro pensa, do que o outro quer. Deus não nos fez para sermos governados, mas nos fez para sermos governantes. Só que o que acontece? Quem não prospera
Quem não tem resultado não governa. Quem não tem resultado não governa, certo? Então a gente vê muitas das vezes as pessoas buscando uma solução. Tem profissionais que você abre, né, que abre uma live e dá 15 mil, 20 mil. Mas as pessoas querem que o outro faça aquilo que elas deveriam fazer. E querem coisas fáceis, querem caminhos fáceis. Só que o que acontece? Quando você não se conhece, tudo parece bom, tudo parece útil. Mas toda a ação ela gera uma consequência e você tem que saber lidar com ela. Então, quanto mais assertivo você for, mais resultado bom você vai ter. Então, você não vai ter que ficar lidando com as consequências negativas. Porque são as consequências negativas que nos desfalecem, que nos fazem perder o prazer, que nos fazem deixar de viver. São as consequências negativas. E as consequências negativas vêm de ações erradas. Ações erradas. Certo? Então, o primeiro passo, nós estamos falando sobre saúde mental. Quando você tem saúde mental, o seu corpo tem vida. Só que não tem como você cuidar da sua mente se você não a conhece. É o que eu venho falando aqui desde o início da live. Não tem como você cuidar de algo que você não conhece. E toda vez que você tentar cuidar de algo que você não conhece, você vai errar. Você vai falhar. E não adianta, nós vivemos num mundo onde toda ação tem uma consequência. Seja boa, seja ruim. Então, pare para analisar. Tudo que nós precisamos partir. A partir de quem? De nós. Não tem como começar de lá para cá, é daqui para lá. Certo? Então, tenha em mãos, né, o GPS. Que GPS é esse? O mapa da sua mente. É ele que vai dizer para você o ambiente que você deve estar, com quem você deve andar, como se cuidar, o que se cobrar. Certo? Quando você tem o gráfico da sua mente, né? Quando você tem o seu GPS ali, o que acontece? Você vai ter ali seu nível de dependência emocional, que é uma coisa que te trava, que te faz deixar de se priorizar, que você coloca o outro sempre em prioridade. Então você vai saber como lidar com essa dependência, né? Você vai saber o quão sensível você é, o quão emocional você é. Você vai entender exatamente o quanto que você pode entregar de sentimento, o quanto de racionalidade, o quanto você precisa estar sozinho, o quanto você precisa estar com pessoas, o quanto você precisa executar, o quanto você precisa delegar. Então, quando você tem ali o gráfico da sua mente, você tem tudo que você precisa. Mas só que o que acontece? Muitas das vezes nós não queremos. Nós estamos tão acostumados a ter os resultados negativos, tão acostumados a viver de maneira, né, doentia, que quando aparece a solução a gente fala assim, será que eu consigo viver? Será que eu consigo dar certo na vida? Será que eu consigo acertar? Eu errei tanto na vida, mas será que eu consigo acertar? Como será? Eu acho que eu tenho medo da vida dar certo. Muitas das vezes, o nosso inconsciente age dessa maneira. Ele nos impede de avançar, por quê? Porque para não nos tirar da zona de conforto. Porque tem muita gente que está vivendo, dizendo que está vivendo bem, tomando 3, 4, 5 comprimidos por dia. Isso é viver bem? Isso é ter saúde? Não, não é. Toda vez que você negligenciar a sua mente, você vai ter que fazer algo para compensar. Porque o seu corpo vai falar. São as dores, são sobrepeso, depressão, ansiedade. Tudo isso é o seu corpo dando o sinal de que a sua mente está na dor. A sua mente está na dor. E pasme, para tirar a mente da dor não é com comprimido, não. Não é com analgésico, não. Com ações que você precisa fazer durante o seu dia para tirar a sua mente da dor e ir para o recurso.
Quando você vai para o recurso, a vida faz sentido. A vida faz sentido. Então, nesse janeiro, se proporcione. Se proporcione. Nesse janeiro, eu estarei todos os meus atendimentos de análise, de terapia, voltados para isso. Para te entregar o GPS. O GPS. Para te entregar a sua localização, falar assim, olha, você funciona assim, você precisa disso e disso e disso. Seus recursos são esses. E os seus medos são esses. Então, tá aqui o que você precisa fazer para ter o resultado que você quer. Tá aqui o ponto de partida. Para você fazer aquela escolha que você quer, tá aqui, ó. Tudo que você precisa na palma das suas mãos. Que é esse gráfico com todas as ações que você precisa para ter o resultado que você gostaria. Certo? Com total convicção, falo para você, o seu corpo carrega todas as respostas que você procura. Você não as ainda encontrou porque você procura no meio externo, no mundo. Você dá vida para ter o resultado que você gostaria, mas ele não vem. E muitas das vezes, né, você até fica frustrado com Deus, porque você fala, Deus, mas você falou que se eu fizesse a minha parte, você me ajudaria. E eu estou me matando de executar e não tem resultado. Eu não tenho resultado coerente com o quanto que eu faço, com o quanto eu busco, com o quanto eu estudo. Certo? Então o que acontece? A gente não pode transferir responsabilidades que são nossas. As respostas que nós procuramos estão em nós. O nosso corpo, ele revela todas as necessidades que a nossa mente precisa para ter o resultado que nos faz bem. Nós somos únicos. A nossa forma de amar, sentir e agir, ela é única. Então nunca terceirize isso. Tenha em mãos o mapa da direção. O mapa da direção. É ele que vai te dar as coordenadas para você encontrar. Exatamente, para você ter aquele resultado. Não fique apegado no mundo. Nesse mundo que vem anos e anos e anos, cada dia adoecendo mais. Cada dia adoecendo mais. Certo? Tecnologias avançadíssimas. E o povo, cada dia mais, doente. Insatisfeitos. Casamentos, nem se fala. Hoje a gente vê as filas de divórcio. Por quê? As pessoas não se conhecem. Fica buscando se saciar no outro. E não entende o que o outro pode entregar. Quando você se conhece, você sabe o que você pode entregar, o que você não pode, você não deixa as pessoas cobrarem de você aquilo que você não pode entregar. Você sabe se cuidar e você não vai se matar só porque o outro precisa. Certo? Então, com o gráfico da sua mente, com o GPS ali, o localizador da sua localização, com ele você consegue direcionar todas as áreas da sua vida, seja ela afetiva, familiar, profissional, financeira. É tudo, para tudo. Quando você sabe onde você está, você tem direção para tudo. Então pare, analise. Talvez pareça muito óbvio, muito simples, mas a análise corporal é a ação certa. Se você quer investir em você, conheça a análise corporal. Se você quer ter resultado, tenha o gráfico da sua mente na palma das suas mãos. É ele que vai te direcionar para todas as áreas. Toda pessoa que dá certo, toda pessoa que está prosperando, ela sabe quem ela é. Toda pessoa que tem um resultado que ela gostaria, ela sabe quem ela é. Ela não deixa as pessoas fazerem dela aquilo que as pessoas querem. Certo? Então, muitas pessoas querem falar, querem trazer conceito, querem trazer em tudo. Gente, o que você precisa é de resultado. De resultado. Certo?
Então não adianta ficar te enchendo de coisa. Tem gente que tem 5 faculdades. Tem gente que tem pós-doutorado. Mas vive uma vida incoerente. Incoerente. Por quê? Porque estudou tanto para entender os outros que não entende a si. Que não entende a si. Então não adianta você fazer tudo que está ao seu alcance se você não faz para você. Se você não se conhece. Certo? Então não é a quantidade de conhecimento que você carrega. Não é a quantidade de conhecimento que você carrega. É o quanto você aplica. É o quanto você sabe sobre você. Quanto mais você se conhece, mais resultado você tem. Porque você erra menos. Porque você vive menos para provar para os outros que você é bom, que você é capaz. Certo? Então, não aceite que as pessoas ditem para você o que você precisa fazer. O que você precisa ter em mãos é o famoso que eu venho falando aqui desde o início da live. Chama-se GPS. Esse GPS chama-se mapa mental. O que é esse mapa mental? É onde tem todas as porcentagens da sua mente, que traz todas as necessidades básicas que você precisa atender. Hoje é medido em porcentagem. Até então não era. Não era. Olha só para você ver o quão da caverna nós já estamos longe. Hoje é possível medir a mente em porcentagem. E é dali que parte os resultados que você quer. Quando você tem na palma de tuas mãos o famoso GPS, que eu chamei aqui de GPS, que chama-se mapa de caracteres. Quando você tem o seu mapa na mão, nada te para. Nada te para. Porque você entende a causa. Você agiu na causa, a consequência some. Certo? Você agiu na causa, a consequência some. Hoje, o que mais a gente vê são as pessoas lidando com as consequências. Tem gente que faz de tudo. Tem gente que se mata para ter o resultado que gostaria. Tem pessoas que fazem 12 horas de academia porque quer ter aquele corpo top das galáxias. Mas ele não olha aqui, ó. Aqui. Na mente. Não é o quanto você quer, é o quanto você pode. Pouquinho que você passar daquilo que você pode, o seu inconsciente toma ação. E ele não vai permitir. Não vai permitir. Então o fato é o que? Eu preciso conhecer a causa. A causa. E quando eu digo para você conhecer a causa, no mapa da sua mente, certo? No mapa da sua mente, ali no gráfico da sua mente, você tem. Exatamente. Só que as pessoas não querem isso não. Tá? Pasme. Eles não querem não. Eles querem alguém que massageie o seu ego. Massageie o seu ego. É isso que muitas das vezes está impedindo-nos de alcançar aquilo que nós gostaríamos. Faz o básico, o simples. Faz o básico, o simples. Você gasta tanto, você investe tanto para ter aquele resultado. E ele ainda não chegou. Será que não tem nada de errado aí, não? Será que não tem, não? Já não parou para olhar, não? Que o problema pode estar em você? O problema pode estar em você. Então não queira buscar no mundo aquilo que está em você. Você carrega todas as respostas. Você só precisa conhecer. Só precisa conhecer. Tem um objetivo, né? Tomou uma decisão, você tem um foco. Você precisa saber como agir. Como agir. Como chegar lá. E essas incógnitas é que faz com que nós buscamos tanta coisa para poder preencher aquilo ali, que vai atrapalhando a nossa vida. Umas bagagens que a gente não precisava, não precisa. Tem tanta coisa que a gente busca que a gente não precisa. A gente fica com obesidade intelectual, obesidade cerebral. Porque a gente vai enchendo de tanta coisa achando que a gente precisa ter tudo para ter o resultado. E não é assim. Não é assim. Nós precisamos do básico. Qual que é o básico?
aquilo que a nossa mente precisa para estar bem. Porque o nosso corpo e a nossa mente, eles andam tão junto que eles chegam a ponto de se mostrar um só. Então, tudo que você busca ter no seu corpo, olhe para aqui, ó. Olhe para aqui. E isso aqui que eu estou falando para você, a sua mente, você pode tê-la na palma das suas mãos. Na palma das suas mãos como um gráfico. Como um gráfico. Então pare de querer ficar amassando barro e jogando dentro da água. Pare de querer ficar agradando o mundo. Olha para você. Olha para você. Quando eu digo olhar para você, é você olhar para a sua mente. O que você precisa? Você não precisa do que os outros falam, não. Você precisa daquilo que a sua mente tem ali. Certo? A necessidade que está ali na sua mente. Que você precisa. Olha só para você ver. Em 2016, 2017, eu passei por 4 cirurgias. Assim, ó, em seguidas uma atrás da outra. E foram em momentos extremos. Foram muitos dias de CTI. Foi uma situação muito complicada. E eu não me conhecia. Eu não sabia o que a minha mente estava falando. Então meu corpo estava sofrendo. Enquanto eu não olhar para a minha mente, meu corpo sofre. Eu passei semanas internado, tomando tramadol, dolantina, você entendeu? Só medicamento pesado. Quando batia assim na veia, começava a correr, eu sentia tontura, eu sentia náusea, eu sentia que o mundo virava de ponta cabeça, porque eram medicamentos muito fortes. E eu não entendia, e eu sentia bem, inconscientemente, na dor da minha mente, eu sentia bem daquilo. Eu sentia que estava sendo preenchido algo que estava faltando. Quando eu fui conhecer a minha mente, eu fui ter o gráfico da minha mente, que eu passei por uma análise corporal, eu fui entender exatamente a causa, por que eu estava escolhendo aquilo ali. E aquilo ali foi a libertação para mim. Certo? Eu não teria motivos para viver se eu não conhecesse a minha mente o mais rápido possível. Eu teria todos os motivos da vida para poder estar estagnado, trancado dentro de um quarto, afundado numa depressão, se eu não tivesse conhecido a minha mente. E hoje eu digo para você, eu amo viver. E é por isso que eu fui estudar, me tornei um profissional, analista corporal, para poder fazer isso também com as outras pessoas que precisam, para poder levar essa libertação. E digo para você, os clientes que eu já tenho atendido, os feedback emocionam. Agora você imagina, eu sou uma pessoa 80% racional e às vezes eu choro. Às vezes eu choro com o resultado, porque é incrível. Com 1h30 você vê rostos se transformando, você vê pessoas se libertando de pesos que carregam há 30 anos atrás, mas não sabem jogar fora. É incrível. É incrível. Você vê pessoas que não se entendem, casais que não se entendem, há 15, 20 anos de casados, e eles não conseguem entender. E quando eles passam por uma análise, que eles olham para a mente deles e falam, caramba, como que eu não via isso? Como que eu não conseguia entender isso? E a questão assim, ó, é virada de chave. E uma coisa incrível, uma coisa que me chamou a atenção em ser analista corporal, é o fato de eu não intervir com a minha experiência. Certo? A minha experiência, ela não manda nada. Quando eu digo experiência de vida, tá? O achismo não existe. Quando você vai tratar uma análise corporal, quando você vai fazer uma análise corporal com alguém, você pega ali, mede o corpo da pessoa, né? Mede a mente, através do formato do corpo dela, né? 6 partes do corpo, cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e perna. Você mede e você tem o gráfico da mente da pessoa. Aí você fica com a pessoa de frente para ela. Você explica todo o padrão de funcionamento dela olhando para ela. Olha, você funciona assim, você gosta disso, você não gosta disso. Seus principais conflitos são esses, seus principais medos são esses. Mas olha, os seus recursos são esses. Quando você faz isso, você sente bem, verdade ou não? Quando você proporciona esse ambiente, você sente bem, sim ou não? E aí você vai mostrando para a pessoa como que ela funciona ou como que ela deveria estar funcionando. Certo? E aí você entrega tudo para aquela pessoa se encontra.
A pessoa se encontra e você vê a transformação da pessoa. Quando ela se encontra, ela se liberta. Quando a pessoa dá de frente com o gráfico da mente dela, ela se encontra. E quando ela se encontra, ela se liberta. Pensa, uma pessoa livre ninguém segura. Um casal de pessoas livres ninguém segura. É resultado, na certa. É vida, é transbordo, é prazer, é alegria. Entendeu? Então, é apaixonante, eu falo pra você, fazer análise corporal. Por quê? Porque é resultado. É coisas assim, ó. É resultado. A primeira sessão, que é a análise corporal, ela é a sessão única. A gente trabalha com a sessão também de a chave mestra, que é a sessão de cuidar de cada traço durante uma semana. Mas a análise, ela é a sessão única. E, na maioria das vezes, na sessão única, as pessoas já saem com a resposta que precisavam. E o feedback, ele é assim, ó, quase que instantâneo. Por quê? Porque tudo que eu preciso, que você precisa, é saber o próximo passo. Como dar o próximo passo. Qual direção? E é isso que a análise corporal faz. Ela te mostra as ações que você precisa fazer para ter o resultado que você quer. Resultado que você quer. Certo? Então, pare um pouquinho. Dá só uma olhadinha no que você tem feito da sua vida. Certo? No que você tem feito da sua vida. Dá só uma olhadinha assim no seu entorno. E olha assim, gente, o que eu preciso fazer agora? Porque tanta coisa que eu tenho feito, eu não tenho alcançado o resultado que eu quero. E aí dá só uma olhadinha. E veja que se você souber como dar o próximo passo, como fazer aquela escolha mais assertiva, como escolher o ambiente que você deve estar, que você libertar-se dos ambientes tóxicos, como que é você entender a pessoa que está do seu lado, como que é você entender seus funcionários, como que é você entender a sua vida, a sua mente, como que é você ter a certeza de dar o próximo passo para alcançar o resultado que você quer. Quando você entender isso, a sua vida vai começar a valer a pena. Sua vida vai começar a fazer sentido. Só você dar uma olhada para você. Você não é uma pessoa que tem desistido, você não é uma pessoa que fique parado, você não é uma pessoa que está acomodado, você vive fazendo, mas o resultado não chega. Então vamos parar um pouquinho? Vamos entender? Veja o que é que o seu corpo diz sobre o seu resultado. Veja o que é. Vai ser só mais 1h30. Com 1h30 você já vai ter as respostas que você busca. E aí você para e analisa quanto tempo você perdeu na sua vida, porque você vive tentando e não consegue. Certo? Então, essa foi a live de hoje. Durante esse janeiro vou estar fazendo várias lives sobre saúde mental, porque é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. O resultado que nós queremos alcançar é estar e entender a nossa mente. A vida que nós queremos ter está em nós entendermos a nossa mente. Então tudo provém da nossa localização. Tudo provém de nós sabermos exatamente onde estamos. Nos conhecemos. Tá? Então se você aí assistiu a live gravada, né? Vai lá no meu perfil, segue lá. Vou produzir muitos conteúdos tops, porque eu entendo que verdadeiramente, né, muitas das vezes, você não está tendo o resultado que você gostaria porque você não se conhece. Então, quando você não se conhece, você vive mesmo, você tem mesmo a resistência. E eu entendo isso. Pode ficar tranquilo, tá? Eu entendo que você tem realmente essa resistência em dar certo porque você já fez de tudo e tem dado errado, tá? Mas então, eu tenho paciência e eu vou fazer muitos conteúdos porque eu quero ver muitas pessoas libertas por esse Brasil afora. Porque no mundo onde as pessoas se entendem, o mundo se torna um paraíso. Tá bom? Até mais.